Hoje, especificamente, eu quero falar sobre cultura. E eu vou só ligar uma lanterna sobre alguns aspectos culturais que nós já estamos vivendo. Não é futurologia, é presente. Então eu espero que essa lanterna consiga iluminar a mente de muitas pessoas, gestores de cultura, secretários de cultura, diretores de museu, enfim, artistas, sobre as possibilidades que a gente tem para poder fruir cultura, produzir cultura. Bom, o cinema, hoje em dia, você pode assisti-lo de uma maneira... Eu vou falar muito sobre realidade virtual e realidade aumentada, são os meus dois focos hoje aqui. O cinema hoje, você pode ter através de um óculos, você pode criar em 10 óculos, caminhar pelo Brasil inteiro e exibir cinema. Você não precisa de um projetor, você não precisa de estrutura, com uma malinha itinerante você pode ser um cara que jogue cinema para lugares jamais antes tiveram um cinema. E você tem uma sensação de cinema muito forte. Por quê? Realidade virtual não é só a imersão dentro de uma cena. Isso tudo já muda tudo, né? Realidade virtual, desde que o cinema foi inventado, nada é tão poderoso ou tão disruptivo como a realidade virtual. Mas não é sobre isso que eu estou falando, não é sobre linguagem narrativa de cinema, mas sobre formato. Você pode muito bem ter um óculos de realidade virtual e assistir a um filme tradicional. Você não precisa, dentro do óculos de realidade virtual, assistir só filmes de realidade virtual. Você põe um óculos e o que é que você vê no seu óculos? Você vê isso. Eu vejo até umas cabecinhas na minha frente, uma imensa tela. Com um fone de ouvido, eu consigo ver um filme. Eu tenho a sensação de que eu estou no cinema, tá? Com um óculos. Então aqui nós temos a sua sessão particular, que ela pode ser itinerante, pode ser na sua casa, pode ser no metrô, ou pode ser em qualquer cidade que jamais teve acesso a um cinema. Então a ideia desses pop-up movies, né, quer dizer, a ideia de você poder caminhar com o cinema, seja onde for, é muito presente e sólida, mesmo com o cinema flat, o nosso cinema tradicional, como o cinema de realidade virtual. Essa foto é de um documentário que eu fiz que chama-se Fogo na Floresta. A potência que existe na narrativa do cinema, quando você faz um filme em realidade virtual, é gigantesca. Especificamente nesse caso, quantos de nós aprendemos sobre os índios em livros de escola, em fotografias, e depois em alguns documentários, na televisão? Quantos de nós não vimos esses índios dessa forma? Eu nunca tinha ido a uma aldeia indígena e fui para fazer esse filme. Assim que você põe o pé numa aldeia, que você vê o tamanho daquela praça gigantesca, a hora que você vê a altura da orca, a hora que você vê aqueles caras fantásticos na sua frente, fala, meu, eu não sei nada disso, eu nunca estive aqui, eu não conheço. A sensação é de despreparo frente a tudo aquilo que você já conheceu. Quando você assiste um filme em realidade virtual, eu espero que o Fogo na Floresta cause isso, você tem muito dessa sensação. Você fala, uau, eu estou aqui, presente dentro dessa aldeia indígena. Eu estou vendo, eu estou andando de barco junto com esse índio. Então, a potência, aí sim, de narrativa dos filmes em realidade virtual são gigantescas. Teatro. Quantas e quantas vezes a gente quis ver alguma coisa e não teve tempo, ou não teve dinheiro, ou não teve acesso para assistir alguma coisa? Hoje em dia é possível você gravar uma peça de teatro em realidade virtual como se você estivesse na primeira fila assistindo a esse espetáculo. E isso vai poder ser ao vivo, já é ao vivo, já existem espetáculos ou coisas como na NBA americana que já são feitas transmissões de realidade virtual ao vivo. Nós estamos matando o teatro? Não, o teatro vai continuar para sempre, o teatro vai continuar sempre vivo, o teatro será sempre fundamental dentro da cultura do planeta. Mas algumas pessoas não têm acesso ao teatro. E aí imagine que você tenha uma câmera na boca de cena
e você possa assistir o teatro com o privilégio de estar na primeira fila, sem ter que pagar o estacionamento, enfim, você vai poder ter isso gravado, vai poder assistir isso a hora que você quiser. Então é uma potência muito grande. Isso aqui vale a pena vocês procurarem a respeito. Se vocês anotarem Carne e Arena, vocês chegarão nessa experiência incrível do Iñárritu, o diretor de cinema que fez Amores Perros, que fez Babel. Só para vocês terem uma ideia, quando você vai nessa experiência dele, que você tem que ir a um lugar físico, e você põe um óculos, você tem a sensação exata de estar dentro desse local e você caminha ao redor dos personagens. Você não só assiste ao filme, você caminha ao redor dos personagens. É algo assim chapante. Isso aqui não é futuro, isso aqui já foi feito e ele ganhou um Oscar por isso. Ou seja, a Academia de Cinema falou, opa, realidade virtual é cinema. Vamos lá, museu, rapidamente. Arte em casa. Puxa vida, como é que eu vou fazer isso? É absolutamente simples. Nós poderíamos escanear vários objetos. Aqui no caso estou falando de museu, porque o foco aqui é cultura. E eu posso ter esses objetos materializados, em 4 aspas, em casa. Ou seja, com o meu celular ou meu iPad, eu posso materializar um objeto aqui. Uma escultura, por exemplo. O que é isso? É que dentro do meu celular eu vejo, nesse caso, essa escultura. E mais, eu dou a volta nela. Eu dou a volta nela. Eu chego perto dela. Eu chego no detalhe da mão dela. Ou seja, eu tenho uma sensação de fisicalidade de uma peça, no caso de arte, na minha casa. 360 por todos os lados. Eu posso deitar no chão e ver o que tem embaixo. É muito, muito, muito simples de ser feito. Isso já está sendo feito em muitos museus e o varejo brasileiro vai tomar isso de uma forma violentíssima para poder talvez transformar a questão da realidade aumentada, que é o que isso é. Isso é uma realidade aumentada. Tours virtuais. Realidade virtual de novo, voltamos à realidade virtual. Vários museus, o Louvre já tem um tour sobre realidade virtual. Você põe um óculos, você vai fazer um tour pelo Louvre, como se você estivesse no Louvre. Museus virtuais, museus estão sendo criados, museus que não existem, estão sendo criados apenas virtualmente. E com um óculos você vai poder mergulhar dentro dessas obras, como por exemplo, obras de acervo. Isso é uma coisa que me intriga tremendamente. Museus fazem as suas exposições, mas os acervos dos museus são muito mais, tem obras em muito maior número. Então você tem, sei lá, 10 mil obras no acervo, e você, quando faz uma exposição no acervo, você exibe 100, 50 obras. E aquelas outras 10 mil, quando eu vou conseguir ver essas obras? Provavelmente não no seu ciclo de vida atual. Por que a gente não registra todas essas obras e deixa disponível no museu para que você possa visitá-las, pelo menos virtualmente? Aqui de novo, eu não prego que os museus sejam desmaterializados, que continuem os museus, que continuem as exposições, que continuem a fisicalidade, mas que nos possibilite entrar mais a fundo para conhecer mais obras que estão já disponíveis nos acervos. Ou seja, vamos ligar a luz dos acervos, vamos colocar os acervos à tona, certo? Isso é muito simples de fazer. Em vez de você gastar uma fortuna fazendo 10 exposições com 1/10 do custo, você consegue digitalizar grande parte do seu acervo e disponibilizar para o seu público. Nós estamos falando em democratização da arte. Bom, voltamos para a realidade aumentada. Você pode ter em museus que sejam pertinentes, coisas como essa, por exemplo. No Museu de História Natural você tem ali um esqueleto e através do seu iPad você vê o bicho que era realmente o bicho do seu esqueleto. Isso é a coisa mais simples do mundo também. Eu falo que é tudo mais simples, mas é simples de fazer. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, isso já é feito. Tá? Você com um iPad, você consegue ampliar, aumentar a realidade daquele fato. E isso você pode fazer de várias maneiras. Por exemplo,
você pode colocar mais informação dentro de um quadro. Há um grupo de hackers americanos que criaram uma coisa chamada MoMA. Eles hackearam todos os quadros do MoMA, do Museu de Arte Moderna de Nova York. Então, hoje em dia, se você vai com o seu celular ou o seu iPad ao MoMA e você tem um aplicativo MoMA, quando eu aponto o meu iPad para uma obra do Kandinsky, não aparece a obra do Kandinsky, aparece a obra do artista X, que foi hackeado e colocado em cima do Kandinsky. Então você tem o MoMA e os rapazes do MoMA têm uma exposição outra, em cima dos quadros do MoMA. Ou seja, isso já estamos indo além, já estamos indo na hackeada. Voltando um pouquinho para trás, imagina uma visita guiada, certo? Imagina os famosos audioguides, né, de museu, que você põe um foninho e vai ouvindo de peça a peça. Imagina se isso pudesse... Imagina não. Isso pode ser feito de uma maneira muito mais, talvez, enriquecedora. Você pode, com o iPad, olha para uma obra, você pode ouvir o que aquela obra tem a dizer, o curador pode fazer um comentário, o artista pode fazer um comentário, e você pode ter, talvez, uma animação sobre aquela obra, eventualmente, né? Como, por exemplo, essa daqui, ó. Esse artista, ele tem a obra per se, que está ali embaixo, mas quando eu ligo o meu iPad em cima dele, acontece uma animação. Então é uma obra que tem dupla vida. Tem uma vida física dentro do museu, mas ao mesmo tempo, a hora que eu ponho o iPad, ele criou uma obra em cima, um movimento em cima, nesse caso uma chuvinha. Esse é o Jeff Koons, famoso artista americano que fez uma parceria com o Snapchat, e ele colocou, entre 4 aspas, várias obras suas em vários lugares do mundo. Por exemplo, aqui, Central Park de Nova York, imagino, sim, e ele colocou essa obra dele, que você vai vê-la como? Eu estou no Central Park com o meu iPad, eu ligo o meu iPad, procuro, encontro. Exatamente, ela está ali, quer dizer, ela está ali, mas não está ali, ela está ali dentro do meu iPad. Então eu consigo ver isso através do meu iPad. Eu consigo passar por debaixo da obra, tá? Então ela tem uma fisicalidade forte. Isso aqui é o seguinte, música. Assim como no teatro, você pode sentar na primeira fila e assistir quantos espetáculos. De novo, nós estamos falando de democracia de cultura, né? Pontos de vistas únicos. Numa orquestra, por exemplo, a gente sempre viu um maestro de costas. Agora, de repente, talvez a gente possamos assistir a um concerto com um maestro de frente. Bastidores, literatura. Aqui eu vou ser mais breve ainda. Nossa, quanta coisa que dá para fazer em literatura com realidade aumentada. Você tem livros que podem ter animações que aconteçam. O personagem pode sair da tela, pode sair da página e vir te contar uma história. Você pode ter um narrador que apareça ali e te conte aquela história que você está vendo, através da realidade aumentada, né? Vocês estão vendo ali, tem aquele papel, mas na hora que eu olho com o meu iPad, acontece alguma coisa surge daquele livro. Patrimônio, patrimônio, o Google já está fazendo isso, está pegando os patrimônios que estão sendo destruídos e ele os restaura digitalmente, ou seja, eu não gastei $1 trilhão para poder botar aquele patrimônio de pé, não tenho esse $1 trilhão, mas digitalmente eu já tenho esse patrimônio restaurado, já consigo imaginar como ele era no passado. Imagina você tendo aulas de história com realidade virtual, você põe um óculos e você consegue viver cenas. Imagina viver Chegada de Cabral, imagina viver todas as cenas históricas de um país, você está dentro da cena. Imagina o que é ensinar para a criança geografia, meio ambiente. Imagina uma aula de biomas, onde você tem os 7 biomas brasileiros, que você faz uma criança viajar por 5 minutos, atravessando o rio Amazonas, vendo um cactus. Enfim, quando o moleque tira os óculos, ele viajou pelos 7 biomas, ele esteve lá, ele não ficou vendo figurinha daquele ambiente, ele esteve lá. Então, é impactante a vivência que esse garoto tem
com uma viagem com realidade virtual. Quando ele tira o óculos, ele está literalmente animado com aquilo, muito animado. A perspectiva dele querer vir estudar ou entender mais sobre aquilo é muito maior do que ele ver garranchinhos. De novo, não estamos tirando o professor de cena, nós só estamos animando o aluno. E podemos animar o professor também com viagens em realidade virtual. Bom, difusão cultural é o teatro e a música que nós já falamos. Aqui eu termino só com um evento ao vivo, né, que você podia ter uma parada gay, o cara quer vir, quer participar, mas ele não pode, ele não mora aqui, ele não tem dinheiro para vir aqui, ele não tem condições. Então, uma das coisas que a realidade virtual permite é que você seja levado a lugares, situações, tempos e espaços que você muito deseja, mas não tem condições, porque não tem condições financeiras, porque não tem tempo, ou que você não tem, enfim, tem vergonha de fazer, né? Então a realidade virtual, que é o mundo onde você entra em outro mundo, está aqui para nos mostrar que o mundo da cultura pode ser ampliado tremendamente. Isso é a chave da democracia, é a chave para poder disseminar a cultura para muito mais pessoas. E a realidade aumentada, que é essa que por enquanto a gente usa o iPad ou o celular para poder aumentar a realidade, ela já está aqui como uma ferramenta para que a gente aprimore e faça crescer tudo que já existe de bacana dentro da cultura. Então, realidade virtual, realidade aumentada, elas estão aqui para nos ajudar, para potencializar tudo aquilo que existe de bacana na cultura. Esse, pelo menos, é o meu objetivo. Obrigado, hasta já.